E ele, isso aí é meu discípulo. Aonde? Aonde a palavra instrui desta maneira? Então vamos lá, pessoal. A formação, né, dos discipuladores e crescimento espiritual, claro que isso aqui é uma introdução. Hoje, toda a nossa aula é uma introdução. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre esses ministérios, né, que também está relacionado a esta questão, tá bem? Qual questão? A questão de discipular, tá? Então, na próxima aula, vamos falar um pouco sobre isso. A próxima aula vai ser o segundo domingo do mês. Já anota aí, já coloca no grupo, já deixa salvo lá. Então, a formação de discipuladores, ela é, sem dúvida, um processo essencial para o crescimento espiritual da igreja. Destaque, é um processo essencial para o crescimento espiritual da igreja. Então, uma igreja no sentido espiritual, ela passa por esse processo aqui, por esse trabalho aqui de discipular. E nós vamos entender um pouco sobre essa questão do discipular. Há anos atrás, eu escrevi um livro que falava um pouco sobre isso, né? Os discípulos como Jesus. Não teve outra tiragem, mas nós escrevemos esse conteúdo, foi muito bom nesse período. Tá? Então, esse módulo aqui, ele vai abordar os princípios bíblicos para formação, para capacitação, para preparação de discipuladores e como esses princípios aqui, eles podem ser aplicados na vida cotidiana dos cristãos, tá bem? Então, a proposta hoje é entender um pouco como nós podemos trabalhar dentro desse conceito de discipular pessoas. Abro aqui um parênteses para dizer que existem pessoas que elas têm uma perspectiva de discipular de uma forma bem distorcida, concernente ao que a palavra de Deus fala, aquilo que a Bíblia fala. Então, nós precisamos aprender aqui de forma bíblica e clara, tá? Então, temos alguns objetivos aqui para a aprendizagem de hoje. E quais são esses objetivos para a aprendizagem de hoje? Primeiro, nós vamos compreender a importância da formação de discipuladores na igreja. Isso é de suma importância. Até porque é o que vai gerar, é o que vai propagar, é o que vai levar o evangelho a outras pessoas, né, para que outras pessoas venham ser alcançadas por Cristo, enfim. Tá? Então, entender como o discípulo, ele fortalece a comunidade da fé, a igreja de Cristo, e como ele promove o crescimento mútuo entre os crentes, entre os irmãos. Isso aqui é importante por quê? Porque tem algumas igrejas que isso fica na conta exclusivamente do líder, dos pastores. E não é fracionado para todo o corpo. Então vai sobrecarregar a igreja, vai sobrecarregar, melhor dizendo, o líder, aonde, de certa forma, não há essa necessidade, tá bem? Segundo ponto que nós temos como objetivo no nosso estudo hoje é identificar os princípios bíblicos para a formação de discipuladores. Alguns princípios que nós temos que ter para essa formação daquele que vai instruir, daquele que vai orientar, daquele que vai conduzir as pessoas a compreenderem melhor sobre o reino de Deus. Então, vamos aqui trabalhar descobrindo nas Escrituras os fundamentos sólidos que Jesus e os apóstolos, eles estabeleceram para formar discípulos. O que é a palavra? Tudo é pela palavra, tá, irmãos? Terceiro ponto, vamos aqui entender e compreender um pouco sobre aplicar esses princípios na vida
pessoal e na comunidade da fé. Por que vida pessoal? Porque o evangelho de Jesus não é só entre quatro paredes. O evangelho de Jesus não funciona só no lugar de entrega de culto. Existem pessoas que hoje, século 21, ainda pensam dessa forma, que crente é você ir num culto de domingo, fazer tudo ali que foi-lhe ordenado, acabou, tirei a minha roupinha, coloquei lá, bati meu cartão, fui embora e a semana segue, vou viver minha vida e acabou. E não é assim. Não funciona assim. O evangelho de Jesus, o cristianismo, o evangelho pleno, o evangelho verdadeiro, né, puro, sem mancha, ele não funciona assim, tá? Ele também é aplicável na vida pessoal, no cotidiano, no dia a dia. Isso é importantíssimo, tá bom? O som tá chegando bem para vocês aí? Qualquer coisa é só levantar a mãozinha, tá bom? Se não estiver chegando legal para vocês. Vamos lá. Então, vamos transformar conhecimentos teóricos em práticas concretas que identificam tanto nossa vida quanto a dos irmãos. Tanto do discipulador como daqueles que estão sendo discipulados. Vai trabalhar tanto em nós como naqueles os quais nós levaremos a mensagem. Tá? Então, primeiro ponto aqui, para ficar claro, o chamado para fazer discípulo não é específico. Claro que, presta atenção, maturidade, vamos entender, seja maduro. Claro que, na comunidade aqui da fé, o que acontece? Acontece que líderes, às vezes, ele separa algumas pessoas, convida algumas pessoas, e essas pessoas, elas têm ali uma certa já vocação, e essas pessoas vão ser pessoas que serão instruídas, preparadas para conduzir nessa proposta. Porém, não quer dizer que só aquelas pessoas estão nessa obrigatoriedade. Não é isso, não funciona assim, não é dessa forma, tá bem? O chamado para fazer discípulos é para todos. É para todos. E por isso que esse módulo aqui do nosso estudo bíblico, ele não é só para líderes. É para toda a igreja. É para todo cristão. Precisa aprender, precisa entender isso aqui, né? Então, Jesus, ele nos trouxe o quê? Uma grande comissão. E o que seria essa grande comissão? O fundamento para a formação dos discipuladores. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e versículo 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que interessante após esse ponto e vírgula. É só ir lá falar, você quer se batizar, você quer, né, você crê e tal? Não. É ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o ensino aqui, gente. Olha onde está o ensino aqui, o fundamento para a formação de discipuladores, para aqueles que vão levar o evangelho, para aqueles que vão pregar a mensagem, para aqueles que vão instruir outras pessoas na comunidade da fé. Enfim, olha que importante isso, ensinando-as a guardar todas as coisas. Irmãos, 2 pilares de suma importância para qualquer igreja. Oração e ensino. Ensino e oração. Oração e ensino. Ensino e oração. Igreja sem esses pilares aqui não é uma igreja sólida. Não é uma igreja que está dentro daquilo que a palavra instrui, que a palavra ordena, que a palavra mostra, que a palavra revela. Olha que importante. O cristão, ele precisa e ele deve estar voltado a oração e ensino, ensino e oração. Temos cultos hoje, no dias de hoje, 2025, nós temos cultos de tudo quanto é jeito e tema.
até do periquito que voou. Mas os pilares da igreja, oração, ensino, ensino em oração. Os cristãos que são voltados, estão ali buscando constantemente isso, se tornam cristãos sadios, maduros, crescem saudavelmente, né, tem um comportamento cristão diferente, um caráter moldado por Cristo totalmente diferente, e assim vai. Então, não esqueçam desse detalhe que é de suma importância, tá? Vamos lá. E aguardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dos séculos, tá ok? Bem, então, entendendo a grande comissão na prática, entendemos aqui um pouco sobre isso, né? Vamos compreender o que significa fazer discípulos. Na introdução da aula eu falei sobre isso aqui. Na introdução da aula eu falei sobre isso. Eu disse, irmãos, tem pessoas que têm uma perspectiva de discipulado totalmente contraditória. Por quê? Porque as pessoas, elas trazem para si a proposta de meu discípulo. Ah, esse aí, ó, fulano, né? Joaquim, José, Maria, Samuel, esses aí, ó, eu levei o evangelho a eles, eles se converteram, e isso aí é meu discípulo. Aonde a palavra instrui desta maneira, desta forma? Então, essa fala, esse comportamento é totalmente errado. Totalmente errado, sem sombra de dúvida, totalmente errado. E as pessoas pegam e falam assim, mas Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, como eu imito a Cristo, fazei assim também. É sobre isso que Paulo está dizendo. Porque não devemos ser imitadores de homens, devemos ser imitadores de quem? De Jesus Cristo. Encerrou a conversa. As pessoas que são imitadores, de homem, procura, esse homem aí é a minha inspiração, né? Personagem tal é a minha inspiração, deixando o protagonista principal de lado, perdeu a essência do Evangelho de Jesus. É sobre isso que estamos falando. Muito simples de entender isso. Muito claro de entender isso. Professor, então, a vida toda eu aprendi? Não, a vida toda você ouviu e reproduziu, você não aprendeu. A vida toda eu aprendi? Não, a vida toda você ouviu e reproduziu. E talvez aqui você está aprendendo, porque é discípulos de Cristo. Da onde os discípulos foram discípulos entre eles? Pega os 12 discípulos. Pega a história dos 12 discípulos. Da onde eles foram, da onde Paulo foi discípulo de Pedro, da onde Pedro foi discípulo de Paulo. Eles eram discípulos de quem? De Jesus Cristo. É sobre isso. Entende? Então, fazer discípulos é levar as pessoas a Jesus a buscar, essas pessoas buscarem se transformar, essas pessoas serem ali impactadas, tá? Por essa mensagem, por esse evangelho e se parecer com Cristo, né? A primeira proposta cristã é essa, que depois outras religiões e outras igrejas usaram com outro sentido, mas a primeira proposta até então é aonde eles foram chamados a primeira vez cristãos. Por quê? Porque eles falavam de Cristo, eram imitadores de Cristo, seguiam a Jesus Cristo, se pareciam com Cristo. Ok? Ficou claro? Então, não é apenas converter pessoas, mas acompanhar seu crescimento espiritual, ok? Desculpe.
acompanhar aqui também o seu crescimento espiritual, até que elas também sejam capazes de discipular outros. E aí, esse outro ponto é o quê? Esse outro ponto é instrução. Vamos instruir. Vamos ensinar. O que estamos aprendendo aqui, vamos falar para outras pessoas. Como é prazeroso, como é gratificante, como é edificante, né? Como é confrontante, como nos limpa, como nos traz maturidade, como nos traz esclarecimento, como nos traz entendimento. Volta lá, Mateus, ensinando-os. Tá bem? Então não é só comunidade, não é só igreja ali, tá? Não é só isso, mas também na vida pessoal, no dia a dia. Vamos ter aqui um exemplo prático disso, para ficar claro, como nós estamos falando. Imagine então um jardineiro que não apenas ele planta a semente, mas ele rega, aduba, cuida da planta, até que ela produza os frutos ali, né? E sua semente gere novas plantas. Então não é só lançar uma semente. É produzir fruto. João vai falar sobre isso, né? Produzir fruto, a fim de que esse fruto permaneça. A fim de que esse fruto permaneça. Tá? Então, o que podemos tirar de reflexão aqui, né? Quantas pessoas, por exemplo, você tem acompanhado em seu crescimento espiritual? Uma pergunta, uma reflexão. Como você pode ser mais intencional nesse processo? Como você pode trabalhar isso a cada dia? Isso é gratificante, tá? E edificante, tá bom? Gratificante e edificante, tá bem? Então, irmãos, assim, não espere alguém falar. Não espere alguém te ordenar. Não espere alguém separar você para isso. Você tem essa oportunidade maravilhosa. Maravilhosa. Você está aprendendo, você está ouvindo hoje. E você pode propagar isso. Você pode levar essas pessoas ao conhecimento de Jesus. Às vezes no seu trabalho, às vezes na rua. Não estou dizendo que você vai fazer do seu trabalho, né, um culto. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que nós temos oportunidades, às vezes, de falar. E não falamos. Passa um tanto quanto despercebido. Tá? Então, vamos lá. Exemplos de Jesus. Jesus é o nosso exemplo de discipulador, né? Ele investiu tempo em seus discípulos, fazendo o quê? Ensinando-os. E preparando-os para continuar a sua obra. Olha que importância isso aqui, gente. Olha como é importante isso. Né? Ele investiu tempo em seus discípulos, fazendo o quê? Ensinando-os. E preparando-os para a sua obra. Olha o tempo todo aqui. Marcos 3:14. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. O que é nomear? Jesus foi lá e falou assim, Pedro, Tiago, agora vocês são poderosos, porque eu impus a mão sobre vocês e agora vocês são poderosíssimos e tal. Não. A ideia de nomear é eu te dar essa autonomia no meu nome. Então, tudo que nós fazemos no nome de Jesus. Tá bem? Segundo, estar com ele, né? Então, primeiro Jesus chamou os discípulos para, né? A primeira ideia aí é estar com ele, ok? Perto, próximo. Isso fala de relacionamento. Por isso que eu falei sobre oração. A oração e o ensino vai te levar a esse relacionamento, a essa intimidade com Deus, né? Essa profundidade com Deus, essa experiência maior com Deus. Tá? E para quê? Para aprender através desse relacionamento e dos seus ensinamentos. Olha que importante isso. E não fica só aqui, entre quatro paredes. A proposta toda é o quê? É investir tempo neles. Tá?
Investir tempo nele, multiplicar, para que eles viessem multiplicar o que eles estão aprendendo, tá bom? Isso é importantíssimo, meus irmãos, importantíssimo. Então você está aprendendo, será que aquilo que você está aprendendo você já usou em algum lugar? Vamos lá. Vamos imaginar aqui, né? Aquilo que você está aprendendo, será que você já teve oportunidade de... Poxa, aquela frase eu lembro que eu aprendi, eu usei para aquela pessoa naquela hora e foi maravilhoso. Aquela pessoa parou, ouviu, né? Enfim, como nós estamos dentro desse contexto, tá? Bem, continuando, temos o exemplo de Jesus e agora nós vamos aplicar o modelo de Jesus para hoje, tá? Então, exemplos de Jesus. Primeiro exemplo de Jesus que nós temos aqui, né? Convite ao relacionamento. Precisamos, né? E devemos ser mais, assim, relacional, né, com as pessoas, né? Investimento de tempo e envio à multiplicação. Então, como Jesus chamou os discípulos, nós também convidamos para um relacionamento mais próximo. Isso pode ser o quê? Um café na semana, um estudo desse, né? Um convívio. Então é importantíssimo esses pontos aqui, destacar esses pontos. Estarmos um pouco mais próximo. Investir tempo. Jesus passou 3 anos com seus discípulos. 3 anos ensinando eles, e às vezes as pessoas não querem estudar um pouco. Eu falei isso essa semana para algumas pessoas. Eu quero que você me entenda. A pessoa, ela passa anos e anos estudando, seja lá qual matéria, qual disciplina for. Ela passa anos e anos estudando. Ela passa anos e anos estudando, essa pessoa. Seja qual área for, teológica, medicina, tal. Aí a pessoa, ela vai num corte da internet, e não estou falando contra o corte da internet, tá? E querendo ou não, vai trazendo gotas de conhecimento, mas aí ela define toda a teologia dela por aquele corte. Eu falei para a pessoa, é assim mesmo. As pessoas passam anos e anos estudando, mas quem tem razão é um corte que foi falado ali. Ela já aprendeu tudo em um corte. Ela sabe de toda a ciência em um corte. Então, as gotas, elas acrescentam, mas ela não traz a sua formação, não traz definição, né? E algumas gotas, tá? Porque tem gotas que são horríveis. É melhor nem usar algumas gotas, né? Tem gotas que é melhor você botar lá e falar assim, não me interessa esse conteúdo. Tem coisas que é assim. É melhor dessa forma, tá bom? Então, investir tempo, 3 anos os discípulos. Jesus, provavelmente, esse tempo todo, eu particularmente creio, mas estou usando provavelmente para não fazer aqui uma distorção da fala, que tem muito isso, né? Pegam conteúdo pelas picados e tiram conclusões. Mas assim, Jesus, dos 12 até ali seus 30, nós não estamos vendo. A proposta é o quê? Que ele está aprendendo, que ele está sentado, não que não sabia, mas está aprendendo. Toda a proposta sacerdotal, tá bem? Então, o ensino é importantíssimo. E envio a multiplicação, né? Fazer com que essas pessoas falem para outras pessoas. Isso é importante. Podemos colocar metas, o que você acha? De estabelecermos meta. Esse mês eu quero falar de Cristo para alguém. Então, Senhor, me dá aqui um caminho para que eu possa, né? Me dá essa autonomia para que eu possa falar de Jesus para alguém. Tá bem? Continuando, porque a hora parece que ela não dá um stand-by para a gente, né? Então vamos lá.
A importância do crescimento espiritual, tanto o crescimento espiritual como maturidade. Que hoje, dentro do contexto evangélico, como dizem, tem pessoas que você vai encontrar que elas estão dentro do evangelho, buscando experiências ali em acontecimentos, mas que essas pessoas, elas não têm maturidade, não amadureceram, repetem as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas heresias, os mesmos comportamentos. E não tem problema você falar assim, poxa, eu fazia isso. Isso é maravilhoso, isso é maturidade. Maturidade é você saber, eu me comportava assim. E o tempo que eu fazia desse jeito. Eu não tinha um pleno conhecimento. E eu fazia então dessa forma. Mas, através do ensino, através de ouvir, através de anotar, através de entender, querer compreender, meu Deus, como isso está me trazendo um crescimento espiritual. É isso. Tá? É sobre isso. Então, o crescimento espiritual, o que ele é? Ele é um processo contínuo que vai envolver a transformação pela renovação da mente. E eu amo esse versículo, amo toda a Bíblia, mas esse versículo, Romanos 12, 2, eu trouxe uma explicação clara, bem objetiva, tá? Então, eu sei que nós temos termos gregos usados aqui, interpretações gregas usadas aqui, eu sei muito bem sobre isso, mas a minha proposta hoje aqui é trazer uma aplicação clara e objetiva, para que você entenda perfeitamente. Então, está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Condicionada a nós, tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita, né, e agradável aí vontade de Deus? A boa, agradável, a perfeita vontade de Deus? Você quer experimentar isso? Hã? Que tal experimentar isso? Ah, eu quero, professor, experimentar essa vontade perfeita de Deus. Então, transforme a sua mente. Transforme a sua forma de pensar. Transforme. Então, tem coisas que nós pensávamos antes e queríamos defender de todo jeito. Não é assim. Verdade absoluta. Você quer ver uma pessoa que pode ser o teólogo que for, mas que ainda está no processo? Claro que todos nós estamos no processo, mas é um processo assim que eu posso dizer um tanto quanto, opa, faltou aí um condimento nessa receita. Faltou aí um tempero nessa receita teológica. É quando ele está com a verdade absoluta, que ele discute, que ele vai criar um debate, embate, ele vai criar ali uma guerra. Ele não consegue ouvir, ele não consegue... meus irmãos, aqui a gente vai chegando num nível diferente. Entende? Vamos chegando a um nível diferente. Então, eu preciso ter o que para essa pessoa? Eu preciso ter uma instrução clara para que ela possa compreender. Tá bem? Eu trouxe esse exemplo, por quê? Porque nós precisamos dessa transformação da nossa mente. Tá? Precisamos dessa transformação aqui da nossa mente. Ok? Então, o que é a renovação da mente? Primeiro, não se conformar com esse mundo. Esse é um ponto que a gente não dá para falar muito sobre isso pelo tempo, mas vocês podem colocar no chat aqui sugestão de temas de ensino, tá? Deixa as sugestões aí no chat. Vocês podem colocar aqui, eu quero mais sobre esse versículo, quero um estudo bíblico sobre esse versículo, quero uma amplitude, quero conhecer mais, ou outros temas, coloquem aí no chat, tá bom?
Depois eu vou pedir para algum aluno, no final da aula, fazer um print do chat e colocar lá no grupo, tanto dos berianos lá, do pessoal lá dos berianos, como também no estudo bíblico, tá bom? Por gentileza. Então, não se conformar com esse mundo, porque tem muitas pessoas deixando passar. Ah, tudo é o amor, né? E não é bem dessa forma, tá? Então, vamos ter um exemplo simples aqui. Imagina essa esponja que eu coloquei para vocês aí, né? Que absorve qualquer líquido. Se não tomarmos cuidado, nossa mente absorve os valores do mundo. É assim. Renovar a mente é como escolher conscientemente que líquido a esponja vai absorver. Então, eu não vou deixar essa esponja em qualquer lugar para ela absorver qualquer coisa. Tá bom? Imagina uma esponja que caiu dentro de uma pia suja, e logo você pegou ela, lavou em água abundante, apertou bem, para ela ficar o quê? Limpa. É sobre isso que nós estamos falando. Então, vamos aqui destacar algumas coisas. Temos mais, mas vamos destacar algumas coisas. Que tipo de música ouvimos? Tem músicas que as palavras que usam ali, meu Senhor da glória. E presta atenção no que eu vou falar aqui. E seja maduro para entender. E não é só música secular, não, tá? Tem muita gente que usa ouve música chamada evangélica, cheia de heresias. Cheia, repleta de heresias. E essa música, é adoração, é Deus, não sei o quê. Heresias. Músicas repletas de heresias. Tá? Então não vamos fazer aqui duas medidas, não. Ok? Selecionar o que assistimos na TV. O que nós assistimos? O problema do Reels hoje, né? Das pessoas não selecionarem aqui coisas boas para ter ali no seu rolar ali da tela, né? Decidir sobre nossas conversas diárias, nossos relacionamentos diários, enfim. Como está aqui? Será que a nossa mente está madura para discernir bem isso, para ter um comportamento saudável dentro dessas coisas? Se nós não renovarmos a nossa mente, esquece. Boa, perfeita e agradável. Esquece. É o que está escrito, esquece. Né? Então, vamos reservar aí pelo menos 15 minutos diário para meditar na palavra de Deus. Você está lendo a palavra, está meditando na palavra, e permitir que ela transforme os nossos pensamentos. Importantíssimo. Tá? Outro ponto sobre... Outro ponto importante. Então, aquele ponto é importante porque a partir dali nós estamos discipulando de forma coerente, de forma sensata, de forma sábia, tá? Quando nós trabalhamos esse ponto aqui, renovação da mente, tanto para nós, os discipuladores, como para aqueles que nós iremos discipular, se eu não trabalhar isso, vamos imaginar assim, se eu não trabalhar a minha mente, se eu não trabalhar esses pontos, vou passar aqui rapidinho, você que chegou agora. A importância do crescimento espiritual, o que é a renovação da mente. Imagina se a gente não trabalha isso. O que eu vou ensinar? Por isso que você vê hoje líderes que dão medo. Líderes que dão pavor como eles lideram. E por que isso acontece? Aonde eles foram discipulados? Por quem eles foram discipulados? Mas o meu líder fazia assim, eu faço assim. Você já parou para pensar se a Bíblia instrui assim? Será que você não está no Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando? Só reproduzindo? Será que você não é um marionete? E você não precisa ser, porque você tem uma Bíblia na sua casa. Você tem a palavra de Deus na sua casa. Tá bom? Pense nisso. Então, a proposta do acompanhamento agora, da mentoria, chamada mentoria e acompanhamento, né? Então, a formação dos discipuladores, ela envolve o quê? A mentoria e o acompanhamento. Paulo exemplificou isso em sua relação com Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também
ensinarem a outros. Olha só. Então, eu vou buscar essas pessoas que precisam conhecer, que precisam aprender, para que elas ensinem a outros. As pessoas, elas ouvem coisas nas redes sociais, saem copiando e colando, porque é mais prático do que sentar e ler um livro, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas no final da noite. Você está com algum livro de cabeceira bom lendo? Escreve aí no chat aí. Escreve também indicação. Gente, me ajuda aí se tiver comentários no chat aí pra gente printar depois e colocar no grupo, tá? Que eu tô sem o retorno do chat agora. Daqui a pouco eu ligo ele ali. Então, primeiro, Paulo ensinou, né? Então, podemos chamar o mentor, ele compartilha conhecimento, experiência, vai ensinar. Você tem que aprender, vamos lá, vamos aprender, né? Eu não estou aprendendo nessa linguagem, vamos aprender numa linguagem mais simples, mas vamos aprender, tá bem? Timóteo aprendeu, porque quem ouve aprende, quem senta, quem para, quem dedica, ele aprende, né? Então, o discípulo ele recebe com interesse os ensinamentos, né? Homens fiéis, discípulos maduros, eles ensinam outros, tá? Primeira fidelidade, irmãos, a palavra. Desculpa. Tem pessoas que estão... você tem que ser fiel a fulano e ciclano. Primeiramente, ser fiel à palavra. Seja fiel à palavra de Deus. Primeiro ponto, seja fiel à palavra de Deus. Busque. Eu preciso aprender isso aqui. Isso diz assim, então eu preciso trazer isso agora para a minha vida, para a minha forma de viver, tá? Preciso aplicar isso. E a multiplicação, né? O ciclo, ele vai se repetindo infinitamente, tá bem? Exemplo prático de modelo de mentoria de Paulo, né? Então, ele identificação do potencial, perdão. Então, Paulo reconheceu que Timóteo tinha um coração sincero, uma fé genuína. É aquelas pessoas que elas querem aprender, que elas estão prontas a ouvir, que elas estão prontas a agregar, né? Não somente ouvido. Nós temos pessoas que só ouvido. Tá? Mas não, eu quero aprender, né? Fé genuína. Assim como a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, né? Segundo Timóteo 1,5, que ele vai ser citado ali também. Então, precisamos observar pessoas com sede de Deus. Investe, não tenha medo de investir. Não tenha medo de investir nos seus estudos e não tenha medo de investir nas pessoas que têm sede de aprender. Não tenha medo, não tenha receio. Ajude essas pessoas. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Ainda que seja 1, 2, 3, 10, 50, 100, 500, é muito importante. Eu sei que às vezes não cabe no nosso orçamento, mas conhecimento é investimento. Seja teológico, seja em outra área, é investimento. Tá? 2, né, a convivência e as viagens, né? Então, Paulo levou Timóteo em suas viagens missionárias, dá a ideia de trazer para si, para mais próximo, para estar juntos, né? Para estar perto ali, tá? Que é importantíssimo, tá bem? Esse ponto aqui. Então, incluir essas pessoas, o Evangelho tem essa proposta, incluir essas pessoas a estarem perto, a conhecer, a entender, a aprender. E a responsabilidade gradual, né? Paulo gradualmente deu mais responsabilidade a Timóteo, né? Então isso é importante. A pessoa vai aprendendo, aprendeu aquilo, e aí, o que você acha de exercer isso? Eu gosto, então bora. Tá? Que é importante. Tá bem? Ok? Tudo bem com vocês aí? Sem dormir, hein? Cafezinho tá aí? Para acordar, cafezinho da tarde, daquela... Opa! Comunidade e vida, comunhão e vida em comunidade, tá? Então a comunhão e a vida em comunidade são essenciais para o crescimento espiritual, Atos 2:42, né? Perseverar na doutrina, perseverar no ensino, perseverar em aprender, perseverar.
Aprendam com esta palavra. Persevere. Estou cansado, persevere. Às vezes desgasta. Persevere, vamos lá. Bora. Gente, bora, vamos lá. Persevere na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos bíblicos, né? Na comunhão, participar das aflições juntos ali, no partir do pão, né? E nas orações. Olha aqui, ó. E falamos no início sobre isso, tá? Então, nós temos aqui exemplos práticos de estudos bíblicos regulares, né? Estamos fazendo isso hoje, maravilhosamente. Comunhão, exemplo prático, relacionamentos genuínos, né? Onde nós compartilhamos ali alegrias, tristezas, cargas um dos outros. Maravilhoso isso, tá bem? Partir do pão, então temos as refeições em comunidade, celebração regular, a ceia, né? Como essa reverência significativa, até coloquei Santa Ceia aqui, me perdoe, né? A ceia do Senhor, né? Que é essa proposta bem religiosa. Exemplos práticos, né? Momentos dedicados de oração coletiva, entre irmãos, juntos, não apenas orações rápidas, né? E assim como nas refeições que nós fazemos, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado, Senhor, pelo almoço, obrigado, Senhor, por essa refeição aqui, enfim. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos encerrando. Oração e dependência de Deus. Tá? Oração e dependência de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Oração é fundamental para a formação de discipuladores e também crescimento espiritual. E o que significa orar sem cessar? Vou dar uma ideia prévia, né? Não significa estar de joelho 24 horas por dia, mas manter uma vida ali relacional com Deus, uma comunicação com Deus. É como respirar, é como conversar com um amigo íntimo, é como pedir conselhos. Isso é oração. Coloque isso nas suas orações. Entenda que a oração é como respirar. Sem a respiração, você para. A oração é isso. Então, precisamos voltar à essência da oração. Precisamos orar em todo o tempo. Precisamos estar entre irmãos. Precisamos ter esse momento aqui, ó. Apenas 1 hora. Passa rapidinho. E às vezes é tão difícil 1 hora. Às vezes é tão distante 1 hora, mas passa tão rápido. E a gente adquire um pouco mais de conhecimento aqui. Então, construindo assim uma cultura de discipulado é importante. Muito importante. A oração é importante. Esse momento de conversa, esse momento de uma mensagem, esse momento de estarmos juntos, o momento da nossa entrega de culto, tudo isso é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. O que está faltando em nós? Por que estamos distante disso? O que está acontecendo com você que você está distante disso? Né? Vamos voltar. Estou te puxando pela mão. Bora, vamos lá, vamos estudar, vamos voltar, vamos aprender, vamos orar. Elementos essenciais que nós temos para fechar aqui, então, os relacionamentos internacionais, né? Cultivar amizades que vão além de um cumprimento dominical, mas cultivar mais e mais pessoas. Ensino prático, então se conectar à palavra de Deus em situações reais da vida cotidiana. Tá difícil? Tem uma palavra para você, só abrir ela. Prestação de conta, né? Criar espaço seguro para confissão, crescimento, testemunhos, enfim, é importantíssimo. Tá bem? Então, acho que é um pouco sobre isso, tá, pessoal?